E aí galera, tudo beleza? Tudo relax? Estamos aqui fazendo nossa rotina de volta do trabalho, pegando aqui em horário de pôr do sol aqui, deve ser umas 5h20, 5h30 assim da tarde. Aqui no Nordeste a gente tem uma característica de o sol ele se pôr mais cedo do que em outras regiões do sul, por exemplo. Então, quando dá umas 6 horas da noite assim, a gente já tem o costume de falar noite, 6 horas. Então é porque o céu já fica escuro mesmo. Então, aproveitando esse gancho de falar sobre o sol e o ambiente, o tema de hoje a gente vai falar sobre isso e como que o ambiente ele influencia bastante no motociclismo, que inclusive aconteceu um exemplo hoje pela manhã que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, deixa aquele joinha pra gente, que o tempo de dar o seu joinha é sempre, a qualquer momento, quando você puder, que o apoio nunca dá tempo ruim. Então galera, certa vez eu vi uma frase, não sei se foi em meme ou em algum fórum ou site, que dizia mais ou menos o seguinte: numa viagem, o carro, quem está de carro, ele aprecia a natureza, enquanto quem viaja de moto, ele faz parte da natureza. E isso faz refletir algumas coisas que, por enquanto, deixa eu dar uma posicionada aqui, porque o trânsito começou a apertar um pouquinho. Pronto, vamos voltando aqui. E isso é exatamente o reflexo de como o ambiente ele influencia na pilotagem. E até uma coisa interessante que aconteceu hoje pela manhã, que quando eu estava saindo de casa, o tempo estava super favorável e com o sol, o tempo limpo e tudo. Aí quando eu cheguei no centro do Recife, começou a chover. Aí eu sem capa de chuva nem nada. Aí pra ter que andar de novo, eu tive que esperar a chuva passar. Então isso me faz lembrar algumas coisas que quando eu estava com o carro. Que quando eu estava com o carro, no máximo eu pegava um guarda-chuva do armário, colocava no banco de passageiro e ia-me embora. Às vezes até deixava o guarda-chuva na mala ou em algum compartimento seguro. E aí quando chovesse era só usar. Então era o máximo que eu utilizava durante período chuvoso. E agora com moto não, eu preciso usar capa de chuva ou jaqueta. Eu tenho no caso eu tenho jaqueta e calça impermeável. Aí você precisa vestir ou levar no baú quando necessário. Tem um galocha também. Aí tem todo um kit para se proteger. E ainda tem a questão da dirigibilidade na chuva. E aí você tem aí a influência direta de um tempo que é considerado ruim e todo cuidado também. Assim como também em tempo de sol quente. Você vai ter ali toda a parte do calor, às vezes do brilho do sol, quando você está pilotando contra ele, principalmente à tarde. Então, o tempo ele influencia bastante na pilotagem. Então, você tem esse lado ruim de o tempo ele atrapalhar às vezes, mas também tem um lado bom, que aí você tem o vento, que sempre é bom para refrescar quando a gente está em movimento, como está agora, mantendo o tempo fresquinho. Então, se fosse com o carro, ia ter que precisar de ar-condicionado. Aqui não, o vento está fazendo todo o trabalho, apesar que às vezes com o vento quente não adianta muita coisa não, mas quando está assim
um vento fresquinho para amenizar o calor, é muito bem-vindo. E isso em viagem também, que você está numa velocidade de cruzeiro, o vento desculpem, o vento ele vai ajudar bastante para você enfrentar o calor que de vez em quando está excessivo. E aí você sente o sol numa viagem, ao invés de você estar no carro só admirando. E com o carro também você tem alguns que optam por teto solar para poder ver a paisagem e o céu também, enquanto que eu só preciso olhar para cima e não tem nada. E isso é muito bom, você dá essa apreciação, você sentir o lugar quando você está passando. Às vezes você pegar aquela chuvinha no meio da estrada, que aí em vez de atrapalhar, muitas vezes refresca. É muito bom você sentir isso, você ter essa sensação. Só quem pilota de moto sabe, e viaja também, sabe essa sensação. E aí nesse tipo de trecho, quando você pega uma chuvinha e volta, durante a própria viagem você recebe o vento de volta e se seca. É tranquilo. Então, nesse tipo de situação que você sente, que você observa mais a natureza, são sensações maravilhosas. Então, eu acredito fortemente que foi daí que surgiu a frase inicial que eu falei para vocês, de quem viaja de moto, o piloto faz parte da natureza. E é bem por aí mesmo, você sente mais o que o ambiente proporciona, ao invés de você estar num invólucro fechado assim. Então deixa eu dar uma passadinha aqui. Não vou deixar, tudo bem. Então eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Se quando vocês viajam, vocês têm também essa sensação. Deixa aqui nos comentários, que pode fortalecer aqui o nosso tema aqui, o nosso assunto. E vou compartilhar aí novas experiências aí com todo mundo aqui da comunidade, beleza? Então com isso eu vou fechar o vídeo por aqui, tá certo? Não se esqueça de deixar aquele joinha pra gente e se inscrever no canal também, e sempre ajuda aqui na nossa divulgação, sempre acrescentando aqui, valorizando o nosso canal. Então vou seguindo aqui o meu caminho e até a próxima, galera. Valeu!